Podcast do Transporte. Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna. É o som do roqueiro italiano Luciano Ligabue, natural da pequena Correggio, no norte da Itália, que a gente começa agora uma conversa sobre outra celebridade nascida na mesma cidade e que é a SPAL, uma potência fabricante de ventiladores e sopradores de alta performance que tem tudo a ver com ônibus. E o podcast do transporte está aqui com Hernani Augusto da SPAL Brasil, que de cara nos conta das áreas em que a SPAL está envolvida e que vai dos novos ônibus elétricos e até dos movidos a hidrogênio, todos precisando muito de ventilação. Por incrível que pareça, eles demandam muito, porque a bateria aquece, tem que se manter uma temperatura constante numa célula de hidrogênio, senão você perde eficiência. Então, toda essa inovação, todo esse futuro demanda muito arrefecimento. E todos os produtos que a SPAL produz, destina a esse mercado, incluem arrefecimento do motor, arrefecimento do pacote de baterias, arrefecimento de óleo, tem a parte de ar-condicionado, tanto nos carros, quanto nos ônibus, quanto nos caminhões. Um ônibus rodoviário double deck tem 2 pavimentos com refrigeração distinta. Então, isso demanda cada vez mais tecnologia nos ventiladores, nos eletroventiladores, que são destinados a isso. E o que a gente introduziu já há muito tempo? É uma tecnologia de motores sem escova. Então, eles são inteligentes. A empresa desenvolveu uma variedade de eletroventilador com recursos inteligentes. Então, por exemplo, ele varia o fluxo de ar conforme a necessidade. Se você tem um aquecimento maior, ele gira mais rápido. Se ele está com uma temperatura mais controlada, isso também gera controle de consumo, porque um dos grandes problemas hoje em dia é o consumo. Então, são soluções inteligentes que mostram, primeiro, confiabilidade e depois a possibilidade de longa duração, de longa durabilidade. É vero, há uma expectativa de que a manutenção dos ônibus elétricos seja mais em conta em comparação com os modelos a diesel. Então, essa tradição de durabilidade que a SPAL tem é uma bela de uma vantagem competitiva. Aliás, a empresa embarcou faz tempo no mundo do transporte eletrificado, como detalha Hernani Augusto da SPAL Brasil. 15 anos, nos últimos 15 anos, ela tem trabalhado pensando nisso. Só para te dar um exemplo, ela estava presente no Volt da GM, lançado em dezembro de 2010, que é aquele primeiro híbrido plug and play da GM, lá nos Estados Unidos. Então, durante todos esses anos, todo esse período, ela está focada em desenvolvendo soluções para eletrificação ou para rebaixa emissão, atendendo clientes espalhados no mundo todo. Mundo mesmo! A SPAL tem sucursais em todo canto. Além dos Estados Unidos, que Hernani falou, a empresa italiana tem também várias sucursais pela Europa. Tem na China, na Índia, na Rússia, na Inglaterra, no Japão, na Coreia e, claro, no Brasil. Olhando esta lista, a gente vê mercados bem distintos, em especiais em termos desse processo de descarbonização. E a gente quis saber do Hernani como a SPAL tem trabalhado essas diferenças todas em relação aos desafios dessas tecnologias descarbonizadoras. Em cada local você tem profissionais da região que conhecem e que atuam no sentido de conversar com a matriz e desenvolver os produtos corretos para cada região. E aí a gente tem produtos derivados sempre de uma base normal, regular, que fazem com que a gente tenha essa liderança de mercado no âmbito global. E outro ponto que é importantíssimo é estar presente nas casas montadoras, porque estando presente nas principais casas montadoras, você está desde o início do projeto, você está desenvolvendo em conjunto, você chega na frente, ao longo do desenvolvimento você já percebe quais são os problemas potenciais, você volta atrás na sua linha de projeto, você desenvolve alguma coisa, uma solução mais robusta, e aí você caminha e você está junto. Por exemplo, o ônibus da Mercedes, lançado aqui no Brasil, está com solução SPAL, que foi desenvolvida na Europa e adaptada para o Brasil. Queria explorar um pouco mais essa visão mais global que a SPAL tem como empresa que está presente em tantos países, em tantas regiões e já com uma certa quilometragem em termos das novidades descarbonizantes. Então,
Pergunto para Hernani Augusto, como está a questão da América Latina nesse quadro? Em alguns casos está até mais avançado que o Brasil. Se a gente for numa Colômbia, a Colômbia está se desenvolvendo muito rápido. Óbvio, né? Vamos guardar as proporções. O Brasil é um país de dimensões continentais, então tudo aqui demanda mais tempo e dá muito mais trabalho e muito mais estruturação. Aí você tem uma Colômbia que já está se estruturando, está crescendo. A gente vê um Chile se movimentando de forma muito forte. Na Argentina, o foco, como eles têm uma reserva de gás muito grande, está migrando um pouco para um step intermediário com veículos a gás, o gás natural. Então, ele vai ter um step prévio, mas também com baixa emissão de ruídos. É um step. Eu acredito que aqui no Brasil, no veículo de passeio, vai existir um step intermediário, que é o híbrido, que é o plug-in. A gente vai ter híbrido. Muito se fala de tentar desenvolver um híbrido com etanol, que é a nossa realidade. Então, tudo migra no sentido de chegar na eletrificação ou na baixa emissão. Porém, cada país tem as suas nuances e vai ter os seus steps paralelos. A gente discutiu noutro ponto desse episódio do podcast do transporte a questão da infraestrutura, do atropelo que parece estar acontecendo aqui em termos de infra para eletrificação de frotas. Mesmo assim, parece que o poder público de várias cidades quer muito ir por esse caminho. E a SPAL Brasil está preparada para isso? As outras empresas fabricantes de componentes, fabricantes de ônibus e carregadores, estão preparadas para isso? Hernani Augusto, da sucursal da SPAL no país, está otimista neste ponto. Como a gente tem o contato com muitas casas, com muitas montadoras, a gente começa a perceber que todos estão se preparando. A SPAL está preparada, a Mercedes-Benz está preparada, uma Volvo está preparada, temos as locais bem preparadas, uma Marco Polo, uma Eletra, uma própria Volkswagen, MAN, todas essas nós estamos juntos num projeto de eletrificação, desenvolvendo em conjunto. Então o Brasil está com a faca e o queijo na mão. Se a gente soubesse estruturar, criar esse crescimento consistente, a gente vai chegar lá no âmbito principal, começando pelos veículos urbanos e migrando paulatinamente para demais produtos, né? Podcast do Transporte.